2021 foi um ano importante para o agronegócio brasileiro, porque enquanto outros setores tiveram de encarar os desafios com obstáculos muito maiores, o agronegócio seguiu funcionando. Considerado serviço ou oferta essencial para que as coisas continuassem caminhando, a produção teve que se reinventar e assumir alguns avanços que viriam talvez com um pouco mais de tempo, tiveram também que se adiantar. Tudo isso deu muita oportunidade para o agronegócio brasileiro. Entre as oportunidades ambientais também apareceram e o produtor brasileiro, inserido como solução para a questão das mudanças climáticas e a questão da sustentabilidade, também ficou bem mais evidente. Para a gente fazer esse balanço de 2021 e trazer as perspectivas para 2022, que eu sei que são bem boas, a gente convidou, claro, a doutora Samantha Pineda, especializada em direito ambiental, uma das maiores conhecedoras de legislações ambientais, não só do Brasil, mas mundo afora, para entender o que aconteceu. E a gente então vai conversar com ela para fazer essa retrospectiva do agroambiental. Não é isso, doutora Samantha? Seja bem-vinda aos nossos especiais de final de ano aqui no Notícias Agrícolas. Carla, que legal, né? A gente não podia fechar o ano de outra forma, senão juntas aqui no Notícias Agrícolas, falando desse ano que foi muito atípico, cheio de surpresas, boas e ruins. E aí vamos lá fazer uma leitura disso, né? Para a gente ver se 2022 a gente consegue pegar todo esse limão e fazer uma super limonada. E é engraçado, doutora Samantha, porque quando começou 2021, a virada de 2020 para 2021 era cercada de muita esperança. Não, 2021 parecia que o coronavírus ia fazer as malas e ir para um outro planeta e a gente nunca mais ia ouvir falar da pandemia. E a gente viveu um outro ano cheio, né? O ano completo, com a pandemia vigente, né, nas nossas vidas. Mas, ainda assim, e a gente conversou isso antes de entrar no ar, sobre como isso não limitou o agronegócio em nenhum momento, né? Exato, como você falou, né? O agro, ele sempre foi visto como um serviço essencial. Em 2020, quando a gente teve o susto da pandemia, todo mundo ficou com medo de desabastecimento, mas o agro, ele se mostrou suficiente. E esse ano que a gente esperava de fato, eu acho que você colocou muito bem, Carla, a gente achava que o coronavírus ia fazer as malas e ir embora para outro planeta, mas ele não quis. Ele ficou aqui, a gente tinha essa coisa de vacina e esperança, mas a gente teve que conviver mais um ano com pandemia. E mais do que isso, né? Esse ano, vamos lembrar, nós tivemos eventos climáticos extremos, nós tivemos muita seca, muito frio, neve, geada, fogo. Foi um ano do terror, não só no Brasil como no mundo todo. E a gente viu acontecer grandes incêndios, grandes ondas de calor, grandes frios, vulcões que não estavam em atividade entrando em erupção, os tufões do final do ano, né, furacões nos Estados Unidos completamente fora de qualquer época, que é a época de furacões e de tufões nos Estados Unidos, contrariando previsões da climatologia. Então a gente viu que de fato foi um ano difícil, né? Muito difícil, doutora Samantha. E esses eventos climáticos que marcaram muito agressivamente a produção, eles acabaram sendo compensados de outra forma, não é isso? Acabaram sendo compensados. Graças a Deus, nós tínhamos já vigente aqui no Brasil para salvar literalmente a lavoura. Nós tínhamos um prêmio de seguro decente, né? No Paraná, quando a gente teve várias geadas fora do padrão, em que houve uma grande quebra do milho, em Minas houve grande quebra do café, nós tínhamos seguro rural para socorrer o produtor, viu? Porque se não fosse isso, a coisa ficava pior ainda, viu, Carla? Isso foi suficiente para trazer certa segurança efetivamente para o produtor, doutora Samantha? O produtor conseguiu acessar este seguro e fazer um uso consciente dessa ferramenta que é determinante para uma atividade que é uma indústria a céu aberto? Sim, sim. Isso é uma coisa importante de lembrar, né? Todos os anos a gente joga todo o dinheiro que tem no chão, né? O produtor junta lá, vai lá no recurso dele, né? Ou no banco, ou no mercado financeiro, pega esse dinheiro
literalmente espalha esse dinheiro todo no chão e fica rezando para chover, rezando para parar de chover. Então é uma atividade de alto risco climático. E esses eventos climáticos que nós tivemos prejudicaram a safra. Eu não sei, Carla, te dizer com certeza se isso foi suficiente para que o produtor tivesse conforto. O que a gente sabe é que isso foi suficiente para o produtor não ter um prejuízo que levasse ele a uma quebra. Certo. E isso já é muito importante, porque o Brasil não tem um histórico muito bacana de seguro, né? Sim. E esse ano a gente tinha um prêmio considerável para garantir aí que o produtor tivesse um socorro. E, doutora Samantha, ao lado de mecanismos que o produtor já conhecia, como a questão do seguro, por exemplo, a gente teve a confirmação de alguns outros mecanismos aí entrando mais efetivamente na área ambiental, que também foram boas surpresas de 2021, como é o caso da CPR Verde, né? Que foi uma situação que a gente veio discutindo, veio debatendo, veio afinando e saiu, e a gente inclusive, eu vou deixar até o link depois aqui junto da nossa conversa, a gente fez uma conversa só sobre a CPR Verde. Foi um ano importante para essa ferramenta também, certo? Foi um ano de virada. Nesse ponto em que a gente teve lá em 13 de janeiro deste ano a Lei 14.119, que é a lei de pagamento por serviços ambientais, o Brasil teve uma virada. No sentido de que eu, como jurídico, né, se eu for pensar no direito ambiental e que bem esse direito protege, que é o meio ambiente, nós passamos de um estágio para outro, igual o videogame que passa de fase. Agora a gente é sênior, porque proteger o meio ambiente através de mecanismos de fiscalização, comando, controle e sanções não é eficiente, Carla, porque o meio ambiente, quando ele sofre uma degradação, é muito difícil descontaminar um solo, uma floresta devastada, que não vá ser colocado nada no local, que não seja uma conversão de solo autorizada, consciente, perde biodiversidade. Quer dizer, você ir depois que aconteceu é pouco efetivo. Esse advento da Lei 14.119, ele coloca o Brasil num patamar de vanguarda para a proteção do meio ambiente, não castigando quem degrada, mas premiando quem protege, quem cuida. E isso sim é efetivo. E aí, além dessa virada da legislação, veio com esse instrumento, porque não adianta você dizer, pode fazer, né? Tem que dar ferramenta para fazer. E essa ferramenta veio com a CPR Verde, que culminou lá como um instrumento mostrado na COP26. Lembrando que a Conferência do Clima que aconteceu esse ano foi decisiva, o Brasil chegou pequeno e saiu gigante dessa conferência. E só o agro que ganha, porque o agro teve uma virada nessa convenção. Ele saiu do papel de vilão para o papel de solução. E aqui que eu acho que a gente vai ganhar muito, vai ser um ano que a gente vai lembrar por muito tempo, Carla. A gente fez também esse balanço, da doutora Samantha, do que foi a COP. E antes da COP, a gente conversou, e o meu desejo do Alex, e principalmente o seu, era de que o Brasil tivesse esse papel de protagonista e, de fato, fosse enxergado como parte da solução. Porque enquanto se discutia aquilo que se pode fazer, que se poderia ser feito, que estava sendo estudado para ser realizado, nós já estávamos fazendo. E nós conversamos sobre isso e conversamos sobre a necessidade de ter que se impor na COP, assumir o protagonismo, abraçar e não largar mais. E isso, de fato, aconteceu, né, doutora Samantha? Olha, era uma missão, era um grande desafio, por conta da imagem e da politização que a gente conversou na ocasião, que se faz do meio ambiente no Brasil, colocando o governo como um grande vilão. Não quero aqui entrar na discussão de se é ou não é, mas o projeto ambiental de um país, ele é um projeto de Estado, não um projeto de governo. E lembrando que, assim, quando a gente fala de plano ABC, que fez 10 anos, e que vem agora o plano ABC+, que é para os próximos 10 anos, nós não estamos falando de mandatos, né? Os mandatos são de 4. Então, a gente conseguiu passar por esse obstáculo que era vencer a imagem desse governo como um governo muito permissivo, um governo que pouco toma atitudes em relação ao meio ambiente, mas colocar lá fora a imagem de um Brasil que faz com, sem ou apesar do governo.
O Brasil que tem práticas sustentáveis na sua linha de produção, na sua forma de produção. O Brasil que tem uma legislação, e aí, assim, uma satisfação muito grande ver as pessoas citando lá fora o Código Florestal como uma das melhores leis do mundo, no sentido de atribuir a responsabilidade para cada um do cuidado com o meio ambiente. Só que isso sempre foi, né, do produtor, mas não estava atrelado a um recebimento. E agora tivemos nessa conferência a regulamentação do mercado de carbono, e aí, outro marco para 2021, a gente agora tem que construir como vai se dar esse mercado e como é que esse dinheiro chega lá na ponta. Sim. O produtor pode fazer um projeto, pode emitir uma CPR, e essa CPR vai garantir entrega de que produto? Do carbono. E pode receber por isso para fazer o seu projeto de sustentabilidade. Doutora Samantha, quando a gente fala, ele pode fazer um projeto, ele já está fazendo isso? Já há produtores, já há cases aqui no Brasil, onde os produtores já implementaram esse projeto e já estão colhendo os primeiros frutos? Sim, essa resposta é bem boa, porque todo mundo fala, mas já está acontecendo, já tem um exemplo, porque também, a gente já falou disso uma vez também, que o produtor, não sei em qual das vezes que nós conversamos, que a gente lembrou que o produtor ele tem uma memória ruim dessa história de mercado de carbono, porque a gente não conseguia entrar. O protocolo de Kyoto era muito ruim para o Brasil. O protocolo de Paris, ele veio diferente, ele ainda tem o componente da tal da adicionalidade, mas o Brasil amadureceu. Nós tivemos o Código Florestal, que colocou lá no artigo 42 todos os incentivos, tivemos a Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais, que foi outro passo, e agora a gente instrumentalizou isso. Então, sim, tem produtores que já estão vendendo créditos de carbono, que já estão vendendo serviços ambientais diversos, né, ESG. Então, a gente tem exemplos de produtores que fazem na sua fazenda criação de alevinos para repovoar rios, algum tipo de reflorestamento de espécies que estão ameaçadas e que estão recebendo por isso. Doutora Samantha, quando a gente fala dessa lei de pagamento por serviços ambientais, o produtor também, ele tem conhecimento disso, do que ele pode fazer e como fazer? Ele já conhece mais essa ferramenta que ele tem à sua disposição? Olha, Carla, essa informação ela se disseminou muito rápido. O produtor já sabe que ele tem direito e ele já sabe o que dá direito a ele. Por exemplo, técnicas conservacionistas, de plantio direto, de sistemas de integração, a própria conservação e manejo da reserva legal, conservação da APP, ele sabe que isso pode dar o retorno financeiro. O que está faltando, e aí isso a gente está vendo agora a movimentação dos órgãos institucionais de educação, né? O próprio Senar está montando cursos, as universidades estão oferecendo pós-graduação, a gente está vendo que os sindicatos estão levando aos produtores mais do interior essa informação, de como fazer, porque ele já sabe que ele tem direito, ele já sabe o que ele quer fazer. Agora, como que eu transformo isso num projeto? Essa é a maior dúvida. E nós temos ainda uma escassez de técnicos que saibam as metodologias corretas para fazer esses projetos válidos, né? Que esse crédito seja aceito não só no Brasil, como no mundo todo. Então, essa informação eu acho que ainda é uma meta boa para 2022. Doutora Samantha, como é que o produtor ele tem se informado mais sobre essas ferramentas? Você é uma pessoa muito atuante nas redes sociais, as redes sociais têm trazido uma mudança, né, uma virada de chave nessas informações, e há um movimento muito forte, de fato, para que o produtor conheça isso, não só conheça, como utilize, e não só utilize, como informe também a outras camadas da população aquilo que nós já fazemos. Como é que a senhora, que esteve na COP, é atuante nas redes sociais e participante dessas discussões já há bastante tempo, né? Participou de toda a construção do Código Florestal e tudo mais. Como é que é a sua percepção, doutora Samantha, dessa mudança na busca do produtor por conhecimento, principalmente quando a gente fala de questões ambientais? Carla, eu acho que nós tivemos 2 eventos que transformaram muito essa ferramenta que o produtor usa para se informar. A primeira delas foi efetivamente a pandemia.
Aquele que não usava, aquele que não tinha uma familiaridade com as plataformas de reunião, com as lives, com as redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube, que não tinha essa familiaridade, ele acabou se obrigando a tê-la por conta do distanciamento que foi imposto pela pandemia. Então, esse foi um grande evento. E nós tivemos uma lei da conectividade que melhorou o acesso desse produtor às redes de internet. Então, esses dois eventos fizeram com que realmente as redes sociais virassem uma ferramenta importante de informação na vida do produtor, porque o produtor não tem como acessar muitas vezes um curso. Às vezes ele está longe, e aí eu sempre falo, o pessoal fala, vamos lá acabar com o desmatamento da Amazônia. Gente, para chegar em algum lugar da Amazônia, para dar um flagrante num sujeito, leva 10 dias. É muito distante, Exato. É muito longe. Essa pessoa que está lá isolada, ela consegue meios de acessar a internet, de acessar redes sociais via satélite, e ele conseguiu se conectar muito mais. Então, acho que o produtor está indo se informar através desses meios. A gente tem lives hoje com grandes personalidades de todos os ramos, né? A pessoa que, o presidente, o diretor do Serviço Florestal Brasileiro está lá fazendo algum tipo de exposição a respeito. A Climate Bonds Initiative, que é a CBI, que é a única certificadora de títulos verdes do mundo, Sim. tem feito lives a respeito de como emitir títulos verdes. Os melhores advogados, especialistas, economistas têm levado essas informações e o produtor tem conseguido acessar com uma certa facilidade, até eu diria, para que ele saiba mais ou menos como fazer. O desafio é fazer este produtor isolado, que tem acesso à informação e que quer fazer o projeto, conseguir um técnico, conseguir levar esse projeto. Por isso que nós estamos propondo que isso tudo seja via digital. O governo federal está fazendo... A própria COP, né? A COP teve um stand físico lá em Glasgow e teve um stand virtual em Brasília, onde conseguiu levar para Glasgow virtualmente vários cases para mostrar lá. Excelente. Então, esse modelo, a gente está propondo que haja uma plataforma para esse produtor responder algumas questões e ele ser elegível para um projeto de pagamento por serviço ambiental, de emissão de CPR verde. Vamos ver se a gente consegue também outra meta para 2022. Eu pergunto isso, doutora Samantha, é bom a gente fazer essa leitura do que já fizemos e do que estamos projetando, porque é importante a gente lembrar, principalmente para quem está distante da produção e naturalmente da preservação, que essa história toda que a gente está conversando, ela precisa ter uma base financeira bastante sólida, né, doutora Samantha? A preservação ambiental, ela precisa de um aporte financeiro, ela custa dinheiro para ser feita, né? Exato, as pessoas esquecem, e que a gente sempre falava da sustentabilidade, que é um tripé, que é o econômico, o social e o ambiental. Agora está com um novo nome, né? Repaginada, virou ESG, que nada mais é do que o ambiental, o social e a governança, que é a governança corporativa, que é a empresa que dá lucro, sendo inclusiva, inclusiva, participativa, né? Enfim. Quando a gente precisa desses recursos, é exatamente o ponto que ficou para ser decidido em 2022, na COP27, que vai ser no Egito, é a parte do financiamento. O que o Brasil tem que fazer? A lição de casa. Ele tem que dar acesso a esses produtores que são a matéria-prima da geração de sequestro de carbono, de evitar emissões de gases de efeito estufa, né, que são duas vertentes. Ou eu tenho um crédito de carbono porque eu evito uma emissão, ou eu tenho um crédito de carbono porque eu sequestro o carbono da atmosfera, com as árvores crescendo, por exemplo. Certo. Então, um ou outro mecanismo, eles precisam de dinheiro. Se eu for reflorestar, eu preciso financiar isso. Se eu for não desmatar uma área que eu poderia, ou se eu for usar uma técnica diferenciada com mais tecnologia, eu preciso de dinheiro. Só que o Brasil tem como lição de casa construir esses projetos, mostrar a viabilidade disso acontecer no território brasileiro para que o Brasil tenha acesso a esses recursos, porque a gente lembra assim, qual que é a lógica? Os países ricos vão transferir recursos para os países em desenvolvimento.
Agora, tem muito país em desenvolvimento que está fazendo a lição de casa. O Brasil também precisa fazer, né? Doutora Samantha, a gente tem aí no pipeline de 2022 já projetos engatilhados para começarmos bem o ano, fomentando todas essas ações que nós comentamos e conversamos aqui? Ai, eu tenho um certo medo, né? A gente está na retrospectiva, mas vamos falar um pouquinho da perspectiva. 2022 é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo e é um ano cheio de feriado. Vamos embora. Tá excelente. Eu tenho um certo medo, porque é um processo complexo que precisa ser construído para que o produtor tenha, de fato, no mercado voluntário, vamos lá, vamos separar, tem o mercado obrigatório e o mercado voluntário de carbono. No mercado voluntário, aquela empresa que por reputação, por princípio, quer neutralizar suas emissões, ela pode já, sem qualquer problema, ir lá e negociar com o produtor. Esse dinheiro que vem de fora, ele vem para o mercado regulado, que é o mercado oficial. E para o mercado oficial precisa ter essa base estruturada de como que vai funcionar, como é que eu vou reportar esses projetos, como é que eu vou dar uma chance de monitoramento para esses financiadores. E isso é uma lição de casa que tem que ser feita intragoverno pelos ministérios. Sim. O Ministério da Economia tem que estar envolvido, não vejo isso. Está lá o Ministério de Relações Exteriores, que fez um trabalho excelente, o Ministério da Agricultura, nem vou dizer o tanto que tem sido excelente o trabalho da ministra Tereza Cristina, o Ministério do Meio Ambiente, o ministro Joaquim, também tem se mostrado muito bom, mas é uma lição de casa em ano, de eleição, de Copa e cheia de feriado, então eu tenho um certo medo, viu? Eu pergunto isso porque talvez a gente já tenha falado isso em outra oportunidade, né, doutora Samantha? Que a gente tem muito sendo feito, mas talvez pulverizado. Nós teríamos que concentrar algumas ações, não teríamos? Teríamos. Existe uma comissão, né, Carla? Existe uma comissão de mudanças climáticas no Brasil. A gente está ainda discutindo o projeto de lei de modificação da lei de mudanças climáticas do Brasil. Dá para a gente concentrar essas discussões. O ministro do Meio Ambiente chamou isso para si. O ministro Joaquim Leite falou o seguinte: mercado privado, vocês que estão fazendo as transações do mercado voluntário, tragam para nós suas dificuldades, isso vai ajudar a gente a desenvolver o modelo do público. E a gente pode ajudar vocês com a parte de regulação. Então, tá tudo indo muito bem. Se tivéssemos aí mares calmos para 2022, eu acho que a coisa seria tranquila. E essa concentração ficaria nessa comissão, né, que é a Comissão de Mudanças Climáticas do país. Esperamos que isso aconteça. Acho que a gente pode focar para centralizar lá. Durante o balanço da sojicultura, por exemplo, nós destacamos aquela notícia da União Europeia impondo algumas restrições e dizendo que não vai importar commodities agrícolas cultivadas em áreas abertas a partir de 2020, né, doutora Samantha? É algo que vai ser debatido em parlamento por pelo menos 6 meses a 1 ano, para que as coisas comecem a acontecer em definitivo, né? É difícil de lidar com informações desse tipo, né? E aí o presidente da ProSoja Brasil pontuou, ele falou: olha, Carlinha, não só o presidente da ProSoja Brasil, mas o presidente da Abiov também, falando sobre como as comissões de sustentabilidade olham com perplexidade para isso, mas com a necessidade de ter que acompanhar um debate meio empoeirado, né, doutora Samantha, assim, meio ideológico, assim. Nebuloso, né? E essa ideologia muito empoeirada, de uma sustentabilidade que é muito clara, e ela vem muito, né, um protecionismo comercial que vem travestido dessas questões ambientais que já foram resolvidas, né? Por isso pergunto, o que a gente tem de perspectivas para 2022, para a gente já começar com a comunicação lá em cima, né? E nessa mesma toada aí, está o parlamento americano discutindo também medidas restritivas para produtos que sejam emissores de poluentes, que sejam fruto de áreas desmatadas. Só que aí a gente pergunta o seguinte: na Amazônia brasileira, e aqui vou trazer polêmica para variar, moratória da soja. A gente tem uma moratória para atender o mercado externo. Agora, se eu tenho uma propriedade na Amazônia, de onde eu já posso usar somente 20%, esses 20% que eu posso usar, se eu tenho lá 1.000 hectares,
200 hectares eu derrubo, porque isso não é pecado, porque isso não é errado, não é feio, isso não é nem desmatamento, isso é conversão de vegetação nativa em área produtiva, e eu planto lá o que eu quiser. Eu já fiz muito mais do que todo mundo, eu estou deixando 80% de reserva legal. Exato. Então é uma imposição que vai além das restrições legais de um país que já tem restrições legais acima da média mundial. Altamente questionável, viu, Carla? Sim. E acho que vai ter bastante coisa para a gente debater sobre isso. Eu volto a dizer, né, sou presidente do fã-clube da doutora Samantha Pineda. E aí, outro dia eu tava vendo um comentário sobre impacto oculto das nossas ações, né, doutora Samantha? E eu achei sensacional o exemplo que você utilizou sobre a produção de algodão. Outro dia a gente viu uma professora se despir no meio de uma lavoura de algodão para dizer o quanto aquilo era degradante, aquela produção, que o algodão é uma das culturas mais lindas, né? Para quem conhece o campo, sabe, né? Não precisa nem conhecer porque dá para ver. Mas assim, que mensagem aquilo que se passar, né, doutora Samantha? Ao passo em que a gente não cuida para lavar 2 panos de prato numa máquina de lavar que é muito mais prejudicial, né? E essa questão do impacto oculto acho que vai ganhar bastante espaço em 2022. Tá falhando seu áudio, Carla, não te ouço mais. A senhora me ouve agora? Melhor? Agora sim. E com esse exemplo, doutora Samantha, né, dessa questão da produção de algodão versus uma máquina de lavar com 2 panos de prato, por exemplo, o impacto oculto vai ganhar um espaço grande, talvez, nas discussões, né? Eu espero, porque o que a gente vê de pessoas, de ativistas de internet, no seu ar-condicionado, com a sua garrafinha plástica, batendo 2 panos de prato na máquina, querendo salvar a Amazônia, a gente precisa desromantizar essa questão. Nós precisamos olhar tecnicamente para tudo isso. E esse balanço tem que ser feito de uma maneira honesta. Eu sempre gosto de repetir o exemplo do carro elétrico, porque veio um mito de que carro elétrico não polui. Ele só não vai poluir se ele for abastecido com energia renovável, porque se ele estiver na Europa, ele vai ser abastecido com carvão, petróleo, gás. Isso não é renovável. Não adianta andar com um carro elétrico abastecido numa energia fóssil. E se quando essa bateria perder a sua vida, a sua validade, aqueles metais pesados têm uma destinação adequada. Então, você vai falar disso, assim, isoladamente? Então, beleza, eu vou falar do algodão que está degradando, não vou usar isso, eu vou puxar aqui para lá. Só que aí tá batendo uma calça jeans todo dia, né? Usa a calça jeans, já põe na máquina, liga, bate. Quantos litros de água, quantas toneladas de carbono você está emitindo nesse uso? A gente não pode romantizar nem politizar questões que são absolutamente técnicas. É isso mesmo. Doutora Samantha, olha, se me deixar, eu fico aqui com a senhora fazendo uma live de 5 horas, porque eu gosto da forma como a gente trata as coisas e eu tenho a sorte de ter cruzado um caminho tão generoso e iluminado como é o seu, como eu aprendo toda vez que eu a entrevisto. Então, eu fico muito feliz de poder fazer mais um balanço com você e fico muito feliz de estarmos juntas, fechando mais um ano e começando um outro com perspectivas bastante positivas, né? Com o Brasil já num outro patamar, por mais que não seja reconhecido por aqueles que não queiram enxergar, não tem problema, a gente sabe em que patamar estamos colocando o Brasil. E te agradeço muito pela generosidade de dividir esse momento comigo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Carla, olha, para mim é sempre uma honra. Você é aquela jornalista que fica fácil da gente conversar, porque você entende do assunto, então você sabe fazer a pergunta efetivamente do que importa, né? Não fica com a perfumaria. Conte comigo que o seu 2022 seja tão rico, tão profundo quanto você para levar essas notícias para todo mundo. Conte comigo sempre. Um super abraço para você e para todo mundo que está sempre ligado no Notícias Agrícolas. Um enorme abraço para você, para sua família, que seja um ano novo muito cheio de realizações como foi 2021 e que nós possamos estar juntas aqui mais vezes nessa bancada que a gente adora, né, doutora Samantha? A gente está esperando aqui. Adora! Obrigada e amém, Carla. Super beijo. Um super beijo para você também, doutora Samantha. Até a próxima. Até 2022. Até.
Doutora Samantha Pineda conosco, sempre me emociono muito quando converso com a doutora Samantha, porque aprendemos muito com ela. A doutora Samantha, assim como eu, é uma entusiasta das boas informações e as informações responsáveis, aquilo que é apurado com clareza e que traz um debate honesto sobre questões que a gente precisa de fato alinhar. Quando a gente trata, por exemplo, do desmatamento ilegal, a gente precisa fazer as comparações corretas, honestas, como disse a doutora Samantha, e trazer para o debate aquilo que foi colocado também como solução. E esse reflexo, ele apareceu na COP26, que aconteceu em 2021 em Glasgow, na Escócia, e nós fizemos várias conversas com a doutora Samantha antes. Ela participou dos 15 dias de evento, ela participou de um painel lá, 2 painéis, e ela pôde vivenciar o que o Brasil estava começando a construir, que é o seu protagonismo ambiental. Nós já somos, mas precisamos assumir esse lugar. Então, 2021 foi um ano marcado por essa virada na lei pelo pagamento de serviços ambientais ao produtor rural, a questão da CPR verde e essa questão da pandemia mantendo o agro como um serviço essencial e determinante para que a economia do Brasil continuasse rodando neste pilar da sustentabilidade ou neste tripé da sustentabilidade foi muito importante. Economicamente, socialmente e ambientalmente falando. Não fossem práticas importantes que há anos nós já adotamos na nossa produção agropecuária, os desafios poderiam ser muito maiores e muito mais agressivos do que já foram. A gente vai terminar 2021 com um bom balanço do que fizemos neste ano e vamos começar 2022 com perspectivas positivas e bastante esperançosas para esse protagonismo que o Brasil tem que consolidar agora. A gente fica por aqui com esse especial, mas segue a nossa programação para que você continue sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.